tema de hoje é um descanso prometido. Todos nós queremos, ter um descanso. Na nossa vida, nós buscamos um momento de férias, onde a gente tira um momento para descansar, um momento para a gente sair da nossa rotina, do nosso trabalho. Mas hoje, na nossa atual realidade, nós vivemos... Vitor, acho que tem que passar lá. Nós vivemos em uma constante ritmo, em um constante ritmo de cansaço, não é verdade? Não o cansaço físico, porque o cansaço físico ele é fácil, ele é simples de resolver, mas nós estamos vivendo em uma sociedade muito cansada, mentalmente falando. E aí Deus me levou para esse tema e eu fiquei pensando, será que nós estamos cansados também espiritualmente falando? Porque quando nós falamos das nossas questões espirituais, nós vivemos em um ambiente onde está difícil de você ouvir, acreditar, pegar aquela palavra, colocar ela como ensino para a sua vida, pegar aquela palavra, trazer ela como crescimento, porque são tantas pessoas falando tantas coisas que nós acabamos ficando pensando em uma e outra, e isso traz um desgaste mental, e enquanto isso, a nossa alma, o nosso espírito fica vazio, porque nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual, nós precisamos nos fortalecer espiritualmente falando, e quando a gente procura e não consegue encontrar, isso traz também um desgaste. Por isso que é o nosso compromisso, quando nós trazemos a palavra, trazer algo embasado nas Escrituras, trazer de uma forma clara, simples, porém profunda, de forma que cada um venha sair daqui, cada domingo, cada momento que nós nos encontramos, nós possamos estar mais fortalecidos, E nós buscamos essa verdade. E essa verdade completa, ela só vem em Jesus. Por exemplo, nós temos pessoas que a gente admira, ou seja, um político, ou seja, uma pessoa famosa, nós admiramos, mas essas pessoas nós admiramos por uma questão, ou duas, ou algumas, mas essas pessoas não servem como base para a minha caminhada espiritual. Porque eu sei que aquela pessoa, ela tem as suas falhas, ela tem os seus erros. Então eu pego aquilo que é de ensino, que é de instrução, que está alinhado com o meu pensamento, mas somente em Jesus eu tenho a resposta completa. Eu tenho o descanso completo em todas as áreas da minha vida. Então, o texto que eu quero trazer hoje é um texto bastante conhecido, mas vocês vão ver que tem verdades aqui que talvez a gente ainda não tinha parado para pensar. Mateus 11, 28 a 30 diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A primeira parte todos nós conhecemos. Vinde a mim, todos que está cansado e sobrecarregado. Não é verdade? E todos vão até Jesus, mas não permanecem em Cristo. Quando ele fala, vinde a mim, é um convite de Jesus. Jesus convida todos aqueles que têm algum tipo de cansaço. E o que é esse cansaço? É algo que nos atrapalha de avançar. É algo que nos impede de ir mais além. Quando nós andamos uma caminhada, nós temos um limite. Chega uma hora que, por mais que você queira, você não consegue ir além. Porque o seu cansaço físico te impede de ir mais além. A não ser que você receba uma ajuda, um auxílio, você não consegue ir além. Porque nós somos limitados, humanamente falando. E Jesus vem trazendo dessa mesma forma as nossas questões espirituais. Ora, quando eu estou cansado, aonde eu vou? Qual é o meu recurso? Por mais que eu seja um crente, que eu seja um evangélico, que eu seja um cristão, diante das minhas lutas, diante das minhas dificuldades, eu não recebo, eu não vou até Jesus receber esse alívio que Ele está disposto a nos entregar. E isso não faz sentido só para aqueles que estão longe de Jesus. Porque na nossa caminhada, nós precisamos estar a todo momento cientes que Jesus é esse que nos dá esse auxílio. É esse que nos dá a força que nós precisamos no nosso momento de fraqueza, ou no momento onde as nossas forças se acabaram. Porque nós buscamos, na nossa inteligência, na nossa capacidade, nós procuramos isso, nós procuramos a solução. Mas esse convite de Jesus é a todo momento da nossa vida, é a todo instante da nossa caminhada. Então Jesus convida os cansados e sobrecarregados a encontrar o quê? Um alívio e descanso. Mas acontece que muitas pessoas só buscam o alívio e o descanso eles deixam passar. Como Jesus disse, olha, vinde a mim todos que vós está cansados e sobrecarregados. Nós estamos buscando o alívio ou estamos buscando o descanso? E eu vou mostrar para vocês a diferença dos dois. Porque muitas pessoas param apenas na primeira proposta de Jesus. Eles recebem o alívio. Se a pessoa está doente, vamos na igreja, vamos orar para a pessoa receber a cura. Se é problemas financeiros, vamos na igreja, vamos orar para que Jesus abra as portas. Se é problema no casamento, vamos orar.
e aí a pessoa recebe a bênção, né? Ou seja, o alívio daquela situação, mas ela não caminha com Jesus, como nós vamos ver mais à frente, ela não caminha com Jesus para ver, para saborear o que Jesus tem para cada uma dessas pessoas. Porque o alívio é só o primeiro passo. E muitos vêm à igreja, recebe a bênção, recebe o alívio, mas não recebe o descanso. Porque se conforma com aquela primeira parte. E Jesus, Ele quer nos dar muito mais. Não apenas esse alívio momentâneo, não apenas essa paz que nós sentimos quando nós estamos na igreja. Não, Jesus quer nos dar um descanso, uma paz na nossa caminhada, na nossa trajetória com Ele. Uma paz de enfrentar todos os desafios, mas com a certeza que Jesus está ao nosso lado, que Jesus toma o nosso jugo. Porque a gente sempre lembra dessa primeira parte, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, mas Jesus fala, porque o meu jugo é leve, é suave. Então, ou seja, Ele nos alivia do nosso jugo, mas Ele fala, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Muitos querem se livrar do jugo, mas não querem receber o jugo de Jesus. Porque muitos imaginam, é pesado, eu não vou conseguir andar como cristão, eu não vou conseguir ser um adorador, porque a minha vida é tão pecaminosa, eu sou tão fraco, e eu não vou conseguir. E aí Jesus vem completando e fala, olha, o meu jugo é o que? Leve. Porque quando eu recebo esse alívio, quando eu começo a andar com Jesus, eu começo a entender que a minha fidelidade a Ele torna o jugo de Jesus leve, suave, a ponto que todos podem caminhar com Cristo. E nós vamos ver mais à frente como que é essa caminhada. Então, o primeiro ensinamento de hoje é, não vamos nos contentar apenas com o alívio, mas vamos realmente receber o descanso de Cristo. O que Ele nos promete. Quando Ele fala lá, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando eu escuto esta palavra, eu entendo que eu vou ter descanso ao caminhar com Cristo. Eu vou ter paz em caminhar com Cristo, porque Ele me dá a certeza. Ele me dá a segurança para atravessar toda essa jornada, todo esse chamado que Ele preparou para nós. Então, a segunda proposta não é apenas sobre resolver problemas imediatos, mas sobre assumir um compromisso profundo de caminhar ao lado de Cristo. Não é apenas o nosso problema imediato que Jesus quer resolver.
Não é apenas aquilo que para nós é urgente que Jesus quer resolver. Não. Jesus sonha, Ele deseja, Ele tem um objetivo que eu e você venha caminhar ao lado dele mais e mais, como nós já caminhamos. Esse é o pensamento de Cristo. E nessa questão vem o porquê de muitas pessoas entrar na igreja e sair da mesma forma, porque querem apenas o alívio. E Jesus, Ele sonha para a nossa vida um descanso, uma caminhada lado a lado com Cristo. Ele sonha em ver os seus filhos andando lado a lado com Cristo. Esse é o sonho de Jesus. Então o convite dele era: vinde a mim e eu vos aliviarei. É ir até Jesus, é caminhar na direção de Jesus, é seguir o caminho para encontrar Jesus. Muitas vezes nós precisamos seguir esse caminho na nossa oração, no nosso clamor. Sempre que eu falo desses assuntos, dessas questões, eu não deixo de esquecer, não deixo de lembrar de Daniel. Daniel orou por 21 dias. A mensagem tinha chegado, a oração tinha chegado, mas os demônios estavam impedindo que a bênção chegasse. Então nós temos que romper, porque em muitos casos nós estamos orando, mas existem empecilhos. Como aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue. Ela olhou, viu Jesus no meio da multidão. E ela falou: eu vou chegar até Ele. Ela não se importou com o tamanho da multidão, com as barreiras que ela tinha que enfrentar, mas ela foi até Jesus. Em um simples gesto, até muito singelo, chamou a atenção de Jesus. Então o que nós precisamos fazer para buscar esse descanso? Zaqueu montou uma estratégia para chegar até Jesus. E Jesus ceiou na casa de Zaqueu. Esse é o descanso que o Mestre vem nos mostrando. E esses são os exemplos que nós precisamos seguir para ter o alívio que Jesus promete, ter o descanso que Ele garante para as nossas vidas. Tomai sobre vós o meu jugo. Essa é a segunda parte que muitos esquecem. Porque o jugo de Jesus é leve. Para vocês terem uma ideia, na cultura, da agricultura, eles não colocam um jugo com um boi e um cavalo, porque as forças são diferentes. O jugo, ou como a gente conhece aqui no Brasil, canga, que é mais conhecida em algumas áreas, é que coloca no animal ali para dividir a força, para eles fazerem ali ou arrasto de algum equipamento, ou transportar, por exemplo, o carro de boi. Então, assim, se você coloca um jugo e animais diferentes, com certeza o jugo é desigual. Mas e aí, quando Jesus fala: olha, tomai sobre vós o meu jugo, nós conseguimos
levar esse jugo, nós conseguimos ir adiante com esse jugo de Jesus, nós conseguimos alcançar esse descanso que é tão prometido, levando o jugo que Jesus promete, que o Jesus, nos oferece? A resposta é simples. Ele vem garantindo: olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isso significa que quando nós tiramos as indecisões, as incertezas, principalmente a incredulidade, nós estamos prontos a caminhar, porque Jesus está conosco, do nosso lado. Ele nos ajuda a vencer essa caminhada para um descanso. Porque veja como que é sério. O alívio é quando você tem um dia exaustivo e você para, e aí você não vai mais executar aquela tarefa. Naquele momento você está aliviado daquela atividade. Ou de repente você fez algo que precisou bastante força. De repente você acaba aquele trabalho, você ficou aliviado. Mas o descanso, ele só vem depois de uma noite de sono, ou de uns 2 dias, que você está ali em repouso. Só a partir daí que vem o descanso. Então, muitos estão se conformando apenas com o alívio, mas Jesus promete o descanso. É quando você está realmente renovado. Imagina aquela noite de sono onde você dormiu bem, nada te atrapalhou, você não estava quente nem frio, foi um ambiente propício, você dormiu e você acorda renovado. Esse é o descanso que Jesus promete para nós. E não somente lá na glória, mas aqui. Por isso que ele fala: olha, tende bom ânimo. Jesus não omite nada. Ele não fala: olha, vai ter essas coisinhas, mas eu não vou falar para vocês agora não, vou deixar para depois. Não. Jesus chega e fala a verdade. Mas ele também diz: olha, vocês vão vencer porque eu venci. Mas esse vencer precisa do nosso bom ânimo, precisa da nossa fé, precisa da nossa convicção. E essa convicção é: quando Jesus fala, vinde a mim, eu vou até Jesus. Quando ele fala, eu vou aliviar vocês, amém, glória a Deus. Mas também quando ele fala, olha, tome o meu jugo, nós precisamos também ter a mesma disposição e falar: Deus, se é o teu filho que está falando, então vamos lá. Como que faz para agarrar esse jugo aí? Como que faz para andar nessa direção? Então, alívio e descanso são diferentes. Precisamos entender que Jesus já nos aliviou e agora nós vamos em busca desse descanso. O que eu preciso fazer? Então a primeira proposta é só o começo. Jesus cura e ajuda necessidades imediatas. Lá em Isaías ele fala: certamente ele suportou as nossas dores e carregou as nossas tristezas. Quando nós colocamos na presença do Senhor, Ele nos ajuda a caminhar, Ele nos ajuda a seguir no caminho que nós temos que trilhar. Por isso que Isaías vem falando: certamente Ele suportou as nossas dores. Aquilo que nós não conseguimos carregar, aquela aflição que nós não conseguimos lidar,
as dores que nós não conseguimos suportar, Jesus carrega por nós. Por isso que Ele garante: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos confiar nisso, nós precisamos entender verdadeiramente que Jesus suporta as nossas dores. Quando o inimigo vem te acusar, Jesus está ao teu lado. Quando a inveja tenta bater na sua porta, Jesus está lá com o escudo para te guardar. Em todos os momentos, Jesus está levando sobre Ele as nossas dores. E Ele pagou o preço de sangue por amor às nossas vidas. O que me deixa mais impactado é que nós olhamos para a sociedade de forma geral e eles não entenderam isso até hoje. As pessoas brincando com Deus, brincando com o nome de Jesus. E Jesus veio para fazer algo sério, algo que mudaria a história. Isaías vem falando: olha, Ele veio, Ele vai vir, para suportar as nossas dores, porque a promessa estava escrita. Então, precisamos entregar nas mãos do Senhor, para que Ele nos ajude a levar esse jugo. Lucas 17:17 diz: e respondendo Jesus disse: não foram 10 os purificados, mas aonde estão os 9? Aqui é a passagem dos 10 leprosos que Jesus curou. Só um voltou. E aí Jesus pergunta, onde estão os 9? Não era responsabilizando aquele que voltou, não era dando nenhuma responsabilidade para ele, mas Jesus estava nesse momento expressando o que ele queria fazer. Olha, a cura foi só o alívio, eu tenho muito mais para dar para vocês, mas somente um voltou. E a gente vê isso também na crucificação de Jesus. Além dos leprosos, dos que foram ali purificados, tinham outros cegos, mancos, coxos. E lá na cruz estavam poucos ao lado de Jesus. Então veja que a grande maioria está se conformando apenas com o alívio. E passam a vida inteira perdendo as bênçãos que o Senhor tinha planejado para a vida de cada um. Então veja, João 6,53 diz da seguinte forma: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não terei vida em vós mesmos. Ou seja, Jesus chama para um compromisso. Essa passagem aqui é logo depois da multiplicação dos pães. E muitos vieram a Jesus com questões, com perguntas, e Jesus fala: olha, vocês precisam fazer parte, vocês precisam caminhar comigo, vocês precisam fazer parte, do corpo de Cristo. Porque vinha a igreja receber a bênção e depois ir embora,
As pessoas foram alimentadas ali naquele momento. Foram saciadas fisicamente. Mas o fazer parte é diferente. O fazer parte do corpo de Cristo. E Jesus usa essa expressão, usa essa questão que era bastante conhecida naquela época. Mas o compromisso depende de nós. Imagine aquelas pessoas que viram aquele milagre, presenciaram aquele milagre, que foram saciadas pelo pão, mas depois não quiseram fazer parte do ministério de Jesus. Veja que as pessoas pensam que estão ganhando, mas na realidade estão perdendo. Porque Jesus não veio para nos dar algo momentâneo, algo pontual. Não, Ele veio para nos dar uma vida, e uma vida em abundância, uma vida plena, onde muitos passam por esse mundo e não viveram. Passa por toda a sua trajetória terrestre, mas não viveram. Eu falo isso de experiência própria. Então veja a importância desse vinde a mim. Veja a importância que é da palavra quando eu reconheço que eu estou sobrecarregado. A importância quando eu sei que Jesus é aquele que pode me aliviar. E quando eu me posiciono e tomo o jugo de Jesus com Ele, ando com Ele, porque eu tenho a certeza que eu consigo. Então a troca de jugo significa, tem um significado de compromisso. Jugo como união. Jugo quando eu decido andar junto, como no casamento, cônjuge, que vem dessa palavra caminhar junto. Mas aí de repente a pessoa, o casal, quando namora, anda um do lado do outro com a mãozinha dada. Aí depois, 3, 5 anos de casada, e um anda já lá atrás, o outro lá na frente, Então, assim, trazendo isso para a nossa vivência, assim como o casal anda junto, Cristo vem trazendo esse significado para a nossa vida, que Ele quer andar junto conosco. Ele quer ter união conosco. Basta que a igreja ande com Cristo. Não adianta ser apenas uma igreja de pessoas. Nós precisamos ser uma comunidade, de pessoas. Precisamos ser uma igreja em Cristo. Um povo de Deus. Então veja o que fala aqui em 2 Coríntios 6,14. Não estejais unidos em jugo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Isso significa quando nós andamos em desarmonia, ou nós queremos quebrar essa lei aqui, quebrar essa palavra, ou falar assim, não, dá certo sim. O que eu estou querendo dizer, Dá certo sim, as trevas têm comunhão com as trevas sim, vai dar certo. E aí a gente vai tentando, a gente vai martelando,
e no final a gente chega na conclusão que realmente não dá certo. Jugo desigual. Se eu quero ter o descanso em Cristo, eu preciso buscar essa harmonia. Eu preciso buscar o que Deus tem para a minha vida. E aqui está os ensinamentos. Aqui está os direcionamentos que eu preciso seguir. Então, caminhar ao lado de Cristo, Gálatas 5:1 diz: firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não submetemos outra vez ao jugo da escravidão. Uma vez que Cristo nos libertou, por que nós vamos estar querendo voltar novamente para o jugo da escravidão? Por que nós vamos querer novamente contato com as trevas? Por que nós vamos querer novamente andar com incrédulos? E isso é algo, que, não sei você, mas eu não me sinto bem. Se eu chegar principalmente a minha família, todo mundo são afastados. Então, quando eu chego, eu vejo aquele ambiente, porque as luzes não têm comunhão com as trevas. E o Espírito Santo nos incomoda, A gente não fica bem naquele ambiente. E aí tem pessoas que falam assim: não vai dar certo, nós vamos conseguir. Consegue, a partir do momento que aquele que era luz vai se tornando treva. Ou seja, o inimigo começa a ganhar terreno. Começa ganhando espaço naquilo que era do Espírito Santo. E a pessoa fala: está vendo? Está dando certo. E o diabo vai plantando ali armadilhas, de forma que a pessoa não entende ou não se atém para o risco que está correndo. Então a palavra vem nos mostrando claramente: não há comunhão, e também não vamos nos submeter novamente à escravidão, porque Jesus nos libertou, Jesus nos livrou, e agora Ele não apenas nos dá um alívio, mas nos promete descanso. E Jesus diz, o verdadeiro descanso na intimidade, fardo leve de Jesus. O fardo de Jesus é leve, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tudo isso eu encontro aonde? Na intimidade com Jesus. Quando eu realmente sou amigo de Jesus, quando realmente eu conheço Jesus, eu sei das vontades de Jesus, eu sei dos desejos de Jesus, eu sei o sonho dele para a minha vida. Aí eu entendo o fardo de Jesus para a minha vida. Então, lá em Salmos 55, 22, diz da seguinte forma: lança teu fardo sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo sofra ou seja abalado. Eu vou repetir porque talvez precisa de uma repetição. Lança o teu fardo sobre o Senhor. Aquilo que está pesado hoje, lança nas mãos do Senhor, como nós falamos lá no início. Ele vai te sustentar. Quem nos mantém de pé, irmãos, é Jesus. Sabe, são
palavras simples, são expressões, são direcionamentos que Deus mostra através da palavra, simples. É Ele que nos mantém, e Ele não vai permitir que você sofra. Ele não vai permitir que você seja abalado. Por mais que seja forte a tempestade, por mais que seja duro a luta, você vai se manter firme. Você vai estar como uma rocha, porque é Deus que nos sustenta. É Jesus que nos capacita. Então, quando eu pego esta palavra e eu trago ela para a minha vida, eu entendo que uma vez que eu busco a justiça de Deus, eu não vou sofrer abalo. As lutas podem até querer se levantar, mas Jesus promete que eu estarei no seu descanso. Então, em 1 João, para a gente finalizar, 1 João 5,3 diz: porque olha só a profundidade dessa palavra, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque muitos pensam, eu não consigo seguir essa palavra, eu não consigo andar de acordo com aquilo que a Bíblia está falando. Mas Jesus promete isso aqui: os meus mandamentos não são pesados. Apenas vamos crer no que é a palavra de Deus. Vamos deixar os achismos, vamos deixar as teorias, vamos deixar tudo aquilo que não está de acordo com a palavra, e vamos seguir uma palavra verdadeira. Aquilo que os pregadores, lá dos anos 80, 90, perdia tanto tempo em falar coisas que não edificavam, vamos colocar dessa forma, e não pregavam a palavra. Hoje nós nos preocupamos em falar isso aqui: olha, siga os mandamentos de Jesus, porque a palavra mesmo está dizendo. Não é pesado, ou seja, você é capaz de suportar. Você é capaz de levar adiante. Você é capaz de alcançar o descanso de Jesus. Amém por isso? Glória a Deus.